TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos ao Correio Serrano na TV. A gente chega nessa segunda-feira ao vivo com muita notícia para você e a gente já começa o nosso jornal dando a principal notícia desta segunda-feira de manhã: paralisação dos rodoviários da Turp na cidade de Petrópolis, sem aviso prévio para o dia de hoje. Pois é, os rodoviários da Turp tinham anunciado uma nova paralisação no dia de amanhã, no dia 19. Mas hoje os petropolitanos amanheceram sem ônibus da Turp para ir ao trabalho, o que pegou todo mundo de surpresa. Pois é, e pelas redes sociais, os rodoviários da Turp anunciaram greve da empresa Turp hoje, 18 de maio. Nesse momento, não há ônibus da empresa Turp circulando pela cidade. E essa greve, pelo o que a própria categoria fala, é por tempo indeterminado. E ainda, segundo a categoria, os motivos são falta de pagamento do FGTS, falta de pagamento do INSS e pelo descumprimento de acordos feitos na greve anterior. Então, hoje de manhã, Petropolitano já começou a semana com uma nova crise no transporte público e, pelo visto, o que diz a própria categoria nas redes sociais, a gente ainda não tem o posicionamento oficial nem do Sindicato dos Rodoviários e nem do Sindicato das Empresas de ônibus daqui de Petrópolis, que é o CETRANSPETRO, e nem temos ainda o posicionamento oficial da Turp. O que circula nas redes sociais, é o que a gente sabe no momento, é que essa greve é por tempo indeterminado pelos motivos que eu falei para vocês. Então, o Petropolitano começa a semana, amanhece nessa segunda-feira sem ônibus da Turp circulando. Então, você que precisa do ônibus da Turp para ir trabalhar, fique atento, porque neste momento não há ônibus da Turp circulando. E lembrando que você pode nos ajudar com esse assunto e outros assuntos também. Fez uma foto da paralisação, fez um vídeo, manda pra gente, manda para o nosso WhatsApp, DDD 24 992 483167, vou repetir, DDD 24 992 483167. Fez uma foto, fez um vídeo, manda pra gente, porque a gente consegue também alertar e também informar a população como está a situação da empresa de ônibus Turp, se há ônibus ou não circulando na cidade. Nesse momento, agora 7h38 da manhã, não há ônibus da Turp circulando na cidade. A gente traz todos os detalhes já, ao vivo, com o nosso repórter Gabriel Toledo. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, vamos ver como o dia amanheceu em Petrópolis, né? Pois é, o dia hoje amanheceu, você vê ali o céu azul, parcialmente nublado, algumas nuvens carregadas. Pois é, e o dia petropolitano amanheceu assim, com pedacinhos de céu azul, mas sem ônibus da Turp circulando na cidade. Vamos ver quais outras notícias no nosso jornal desta segunda-feira, dia 18 de maio. Caixa Econômica Federal já renegociou 820 milhões de reais no novo Desenrola Brasil. O uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa no dia 25 de maio. Defensoria Pública cobra cumprimento de decisão judicial para implementação da DEAN em Petrópolis. Você vai ver também que o Ministério Público ajuiza ação para que Petrópolis retome serviço de monitoramento urbano. Justiça nega recursos da Prefeitura de Petrópolis em ação sobre uniformes. Você vê essas e outras notícias agora no Correio Serrano na TV.
Vamos então ver os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos ver o que traz lá na nossa primeira página. Eu vou abrir aqui o nosso jornal para ver o que é destaque na nossa primeira página. Vamos lá, na linha vermelha, eu estou aqui na página 16. Na linha vermelha, advogado da BRF vira secretário de Fazenda e exonera procuradora que negou cancelar multa milionária do cliente. Complicado, conflito de interesse. É o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos mais aqui na nossa primeira página. Partidos focam suas atenções aos movimentos dos indecisos. Últimos episódios alteram as perspectivas políticas nesta fase de pré-campanha. Está na página 6 essa notícia. Flávio fica mesmo sangrando muito. Destaque do Correio Político na página 5. E Rubem Medina, eterno rapaz que sorria com os olhos, também é outro destaque aqui da página 3 da coluna Magna Vita. Mas nós vamos então para o Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Vamos para a nossa página 15 e a gente já começa. Gente, Petrópolis está com crise. Crise na educação, crise no lixo, crise no transporte público. E aqui a gente tem a seguinte reportagem: Justiça nega outro recurso da Prefeitura de Petrópolis. Município segue obrigado a fornecer os uniformes escolares, mas a gente também tem uma reportagem em vídeo para trazer para vocês, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou os recursos apresentados pela Prefeitura de Petrópolis em uma ação que obriga o município a fornecer uniformes escolares aos alunos da rede pública. A decisão mantém o entendimento de que a entrega dos kits é um direito fundamental e deve beneficiar cerca de 39 mil estudantes da cidade. Nos recursos, a Prefeitura tentava levar o caso ao Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, alegando dificuldades financeiras e possível... Nos recursos, a Prefeitura tentava levar o caso ao Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, alegando dificuldades financeiras e possível impacto no orçamento municipal. O município também argumentou que a distribuição universal de uniformes não estaria prevista de forma obrigatória na legislação educacional. Na decisão, o desembargador Heleno Nunes destacou que a garantia aos uniformes está relacionada ao direito à educação e à igualdade de acesso dos alunos à rede pública. O magistrado também afirmou que a atuação da Justiça nesses casos não interfere no princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata da efetivação de direitos fundamentais. Essa não é a primeira tentativa da Prefeitura de reverter a decisão. Em 2025, o município já havia recorrido alegando estado de calamidade financeira. Mesmo assim, a Justiça entendeu que dificuldades orçamentárias não afastam a obrigação de garantir direitos básicos aos estudantes. O tribunal ainda ressaltou que o município assumiu, durante o processo, o compromisso de apresentar um cronograma e medidas para viabilizar a entrega dos uniformes. A decisão também cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a intervenção do Judiciário em políticas públicas quando há deficiência grave na prestação de serviços essenciais. E agora a gente vai para a nossa página 16, no Serrano, ver também o que é destaque por lá. Ministério Público do Rio debate políticas de prevenção aos desastres. Nova Friburgo precisa ampliar a proteção e ações de defesa civil. Pois é, Nova Friburgo sediou uma reunião organizada pelo Ministério Público para tratar de assuntos relacionados às medidas adotadas pelo poder público para a prevenção dos efeitos causados por desastres socioambientais na cidade. O município serrano tem históricos
que demonstram a fragilidade frente aos efeitos climáticos extremos. Está aqui, essa é a reportagem principal da nossa página 16. E ainda a Prefeitura de Nova Friburgo, ali no Correio Serrano, recebe selo FENAIS, edição 2025. E o que é esse selo? É de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pois é concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O reconhecimento vem através do cumprimento de critérios técnicos e certifica estados e municípios que demonstram compromisso com a boa gestão do Sistema Único de Assistência Social, promovendo transparência e eficiência na execução financeira da política pública. Pois é. E ainda aqui no Serrano, eu vou ler uma outra notícia, que é uma notícia boa, antecipação da parcela do 10º. Pois é, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais foi antecipada e foi paga na última sexta-feira, dia 15. Pois é, a medida, segundo o Executivo, resulta na injeção de 13 milhões de reais na economia local. Ao todo, serão contemplados 7.300 servidores municipais, totalizando o valor aí, aqui diz 12 milhões e 497 mil reais. Além disso, 362 aposentados e pensionistas também receberão antecipação, somando 1 milhão. Então, o montante todo, 13 milhões e meio de reais injetados aí na economia de Nova Friburgo pela antecipação da parcela do 13º salário. Gente, a gente não está nem no meio do ano, né? Nova Friburgo mostrando boa gestão e já antecipando parte do 13º salário. Mas vamos mais para as notícias nacionais agora. O governo do estado do Rio realizou na última semana o dia D da Operação Caminhos Seguros, uma ação nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma mulher investigada por aliciar menores foi presa na comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A investigação no Rio é um desdobramento do inquérito que apura a conduta do norte-americano Floyd Wallace Jr. Ele foi preso em flagrante em dezembro de 2025 em São Paulo. Na ocasião, a polícia apreendeu pendrives, notebooks, celulares e câmeras. A análise dos arquivos levou à identificação de uma mulher apontada como suspeita de cooptar crianças e adolescentes e levá-los a imóveis utilizados pelo investigado. Segundo as investigações, 4 vítimas teriam sido envolvidas no caso, sendo que 2 já foram identificadas. A polícia segue apurando a participação dos envolvidos e tenta identificar outras possíveis vítimas. Além dessa investigação, a Polícia Civil cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. A Polícia Militar participa da operação junto com a Patrulha da Criança e do Adolescente. Além disso, dados da Fundação para a Infância e Adolescência mostram que 944 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual, física, psicológica ou negligência entre janeiro e março deste ano. Somente na cidade do Rio foram registrados 1.174 casos de estupro contra crianças e adolescentes em 2025. Além das ações policiais, equipes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência realizam palestras em escolas sobre prevenção e proteção. Materiais informativos também estão sendo distribuídos em rodoviárias e aeroportos. A operação segue em andamento. E a tecnologia tem se consolidado cada vez mais como uma aliada estratégica no combate ao crime organizado. Pensando nisso, a Polícia Civil criou a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas, uma estrutura responsável por organizar e planejar o uso institucional de drones em ações de investigação, inteligência e em missões emergenciais em todo o estado do Rio. Vamos conferir. Com os drones, a Polícia Civil consegue realizar levantamentos de inteligência, busca por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e a coleta de provas visuais.
As aeronaves são importantes ferramentas para o mapeamento de áreas estratégicas para organizações criminosas, permitindo que os agentes acompanhem, por exemplo, a circulação dos criminosos. A Polícia Civil contará com um núcleo específico para inteligência policial e análise de dados produzidos pelos drones. As imagens captadas poderão auxiliar diretamente em investigações, operações, localização de criminosos e também o monitoramento de áreas dominadas. A coordenadoria estabelece regras gerais para o uso de aeronaves não tripuladas, incluindo o cadastro de operadores, padronização de procedimentos, armazenamento de imagens e formação técnica. A coordenadoria também será responsável pela capacitação de agentes e também pela criação de protocolos técnicos para a utilização segura e eficiente das aeronaves. A medida prevê ainda a integração com os sistemas de controle aéreo nacionais, observando as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e também da Agência Nacional de Telecomunicações. E a Polícia Federal devolveu à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no Rio, 2 peças sacras em prata que haviam sido identificadas em leilões realizados no estado de São Paulo. Olha só, gente, os objetos fazem parte do patrimônio histórico e religioso da igreja, que é tombada pelo IPHAN. As investigações começaram após uma comunicação do IPHAN do Rio de Janeiro, que alertou a Polícia Federal sobre a oferta das peças em casas de leilão. Entre os objetos recuperados estão um atril de prata e um porta-paz, ambos ligados à história e às celebrações religiosas da igreja. Segundo a Polícia Federal, o porta-paz chegou a ser comprado por uma pessoa, mas foi apresentado voluntariamente às autoridades. Já o atril foi retirado do leilão pelo próprio responsável pelo certame e permaneceu sob custódia durante as apurações. A Polícia Federal realizou diligências, ouviu representantes das casas de leilão e pediu laudos técnicos ao IPHAN para confirmar a autenticidade e a origem das peças. Apesar de não haver indícios suficientes para a responsabilização criminal, os objetos foram reconhecidos como patrimônio cultural ligado à Igreja da Lapa dos Mercadores. A devolução foi realizada nesta quarta-feira, na Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no centro do Rio. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a restituição das peças ajuda a preservar a memória, a arte sacra e o patrimônio histórico brasileiro, garantindo que os objetos retornem ao local de referência religiosa e cultural. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como referência para o reajuste dos salários, fechou abril em 0,81%. Com resultado, o acumulado dos últimos 12 meses fechou a 4,11%, segundo dados divulgados pelo IBGE. O INPC é utilizado como base para o reajuste anual de salários de diversas categorias profissionais. O índice também influencia o cálculo do salário mínimo, do seguro-desemprego, do teto do INSS e dos benefícios pagos acima do piso nacional. O IBGE também divulgou o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país. O índice ficou em 0,67% em abril e acumula 4,39% em 12 meses, dentro da meta do governo, que tolera até 4,5%. A diferença entre os dois indicadores está na faixa de renda das famílias pesquisadas. O INPC mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Já o IPCA considera famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. No INPC, os alimentos têm peso maior na composição do índice, já que as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Por outro lado, itens como passagem aérea têm menor impacto no cálculo do indicador. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já com mais notícias sobre a paralisação dos rodoviários da Turp que acontece neste momento em Petrópolis. Agora, neste momento, não temos ônibus da Turp circulando na cidade. A gente volta já com mais informações.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta e eu começo esse segundo bloco falando novamente da paralisação dos rodoviários da Turp na cidade de Petrópolis. Hoje, Petrópolis amanheceu sem os ônibus da Turp Transportes e uma greve dos rodoviários da empresa. Pois é, a gente agora já tem o posicionamento da Turp Transportes e também da CPTrans e também da Prefeitura de Petrópolis. A Turp informou que foi surpreendida com esse movimento paralelo, eles dizem paralelo e inesperado, que teve início na madrugada de hoje, descumprindo o próprio acordo em vigor entre os rodoviários, a empresa e o governo municipal. A Turp disse que entende que essa paralisação é ilegal, antecipada e suspeita e extrapolaria a defesa dos interesses dos rodoviários. A CPTrans, por sua vez, informou que tem cumprido todas as medidas ao alcance do poder público e se reuniu com a categoria, com o sindicato da categoria para mediar essas negociações. E a CPTrans diz também que a paralisação de hoje ocorreu de forma antecipada, sem aviso prévio, de 72 horas. Está aí, isso é o que circula nas redes sociais e também circulam nos grupos de WhatsApp. Atenção, usuários de ônibus, greve empresa por tempo indeterminado no dia de hoje e os motivos que a gente já falou. Então, a nota da CPTrans ainda fala dessa paralisação de forma antecipada. Como eu falei para vocês, tinha realmente uma paralisação agendada, mas para o dia de amanhã, ou seja, teve um aviso prévio de 72 horas, mas de acordo com a CPTrans, essa paralisação ocorreu aí de forma antecipada, sem esse aviso prévio de 72 horas, descumprindo a lei e o acordo formado, o que impediu a criação de planos de contingência e de emergência também para os usuários das linhas que utilizam, né, as linhas da empresa Turp. Pois é, como eu falei para vocês, e agora friso novamente, eles tinham avisado sim uma paralisação, mas para o dia 19, para amanhã. E a paralisação de hoje pegou todo mundo de surpresa. A gente vai continuar com o nosso jornal e já o nosso repórter Gabriel Toledo entra ao vivo para dar todos os detalhes de como está essa paralisação no dia de hoje na cidade de Petrópolis. Vamos dar continuidade aqui porque o setor de serviços no país registrou queda de 1,2% em março na comparação com fevereiro. Essa é a quinta taxa consecutiva não positiva, o que deixa o setor 1,7% abaixo de outubro de 2025, mês em que foi registrada a máxima histórica da pesquisa. O dado foi divulgado na última semana pelo IBGE e, segundo a pesquisa, todas as 5 atividades analisadas tiveram recuo nesse período, com destaque para o setor de transportes. De acordo com o IBGE, o resultado negativo veio após um mês de estabilidade em fevereiro. O setor de transporte teve a maior queda, de 1,7%, influenciado principalmente pela redução no transporte rodoviário de cargas e no transporte aéreo de passageiros. Em segundo lugar, vem a queda de 1,1% dos serviços profissionais, administrativos e complementares, que já acumula a queda de 2,3% nos últimos 4 meses. O resultado do setor deveu-se principalmente à queda nas atividades relacionadas à publicidade e atividades jurídicas. Mesmo com a queda em março, o volume de serviços ainda acumula alta de 2,3% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, o avanço é de 2,8%. Na comparação com março de 2025, o setor também apresentou crescimento de 3%, completando 24 resultados positivos consecutivos. No fechamento do primeiro trimestre do ano de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, observou-se uma redução no ritmo frente ao último trimestre de 2025, passando de uma expansão de 2,9% para uma de 2,3% no primeiro trimestre de 2026. O segmento de informação e comunicação foi o principal responsável pelo crescimento na comparação anual, impulsionado por áreas como consultoria em tecnologia da informação, telecomunicações e serviços de internet.
Já o setor de turismo teve queda de 4% em março, com destaque para a redução nas receitas de hotéis e do transporte aéreo de passageiros. Em seguida vem o setor de informação e comunicação, com uma queda de 0,9%, influenciado principalmente pelos serviços de tecnologia da informação. Depois temos os outros serviços, com uma queda de 2%, devido principalmente à redução nas atividades auxiliares dos serviços financeiros. Regionalmente, o Rio de Janeiro registrou alta de 1,8% no volume de serviços em março, na comparação com fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, o estado teve crescimento de 5,2%. E o governo federal anunciou um pacote de 2 bilhões e 200 milhões de reais para ampliar o acesso a tratamentos contra o câncer pelo SUS. O montante, segundo o governo federal, é o maior já registrado na rede pública de saúde. A iniciativa faz parte do movimento nacional realizado no dia 24 de abril, com a liberação imediata de recursos do novo PAC Saúde, com 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados à construção de 541 novas unidades de saúde em 505 municípios de 26 estados, com foco na ampliação da rede pública de atendimento. Com isso, o novo PAC Saúde alcança 2.831 obras autorizadas no atual governo, contemplando UBSs, centros de atenção psicossocial, policlínicas, maternidades, entre outras. São milhares de empreendimentos já concluídos ou em execução, com impacto direto para mais de 11 milhões de brasileiros. Essa ação integra o programa Agora Tem Especialistas, iniciativa voltada à ampliação de acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados no SUS. O programa atua para reduzir filas e o tempo de espera, especialmente em regiões com vazios assistenciais. E a Caixa Econômica Federal já renegociou 820 milhões de reais em dívidas do novo Desenrola Brasil. O programa foi criado no dia 4 de maio pelo governo federal e busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase da iniciativa terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento de débitos. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, já havia informado que o programa Desenrola 2.0 estava perto de atingir 1 bilhão de reais em débitos renegociados. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou na entrevista coletiva em que foi feita a apresentação do balanço trimestral do banco, que ainda existe um outro fundo que não vem sendo utilizado nessas negociações com a Caixa, mas, segundo a diretoria do banco, o uso do fundo para essa finalidade deverá ser iniciado em breve, a partir do dia 25 de maio. Ao anunciar o balanço da instituição, Carlos Vieira disse que o banco teve um prejuízo no ano passado de cerca de 20 milhões de reais com o aplicativo Caixa Tem, de acordo com ele, provocado por fraudes relacionadas a ataques cibernéticos. E por conta disso, ele informou que o banco vem reforçando os investimentos em tecnologia, e somente neste ano a expectativa é que esses investimentos cheguem a 5,9 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal registrou um lucro líquido recorrente de 3 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre do ano, uma queda de 34,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, que consta no balanço divulgado na noite da última quinta-feira, foi impactado pelo forte aumento das provisões para perdas com crédito, que mais do que dobraram no período em meio a novas regras regulatórias do Banco Central para a cobertura de risco de inadimplência. Apesar da queda no lucro, a Caixa manteve crescimento da carteira de crédito, puxado principalmente pelo financiamento imobiliário, segmento no qual o banco segue líder no país. E ainda sobre esse assunto, trabalhadores com dívidas em atraso vão poder usar parte do FGTS para renegociar os débitos com a criação do novo programa Desenrola Brasil. A consulta ao saldo disponível começa no dia 25 de maio. A nova modalidade vai permitir o uso de até 20% do saldo do FGTS, ou até R$ 1.000,
valendo maior valor para quitar ou reduzir dívidas em atraso. Entre os débitos que podem ser negociados estão o cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. Para participar, o trabalhador precisará autorizar o acesso ao saldo pelo aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal fará o repasse dos valores diretamente para as instituições financeiras. Segundo o governo federal, a expectativa é movimentar mais de 8 bilhões de reais com a nova medida. A Caixa informou que ainda está adaptando os sistemas para disponibilizar a operação. Além disso, o governo também anunciou que mais de 10 milhões de trabalhadores vão receber, no dia 26 de maio, valores residuais do saque aniversário do FGTS. O benefício é destinado a pessoas demitidas sem justa causa entre 2020 e 2025. E um estudo sobre o envelhecimento da população brasileira mostra que os gastos com saúde devem aumentar significativamente nas próximas décadas. A pesquisa aponta que as pessoas com mais de 50 anos vão responder por metade do consumo de produtos e serviços de saúde no país até 2044. A chamada geração prateada, formada por pessoas com 50 anos ou mais, deve movimentar cerca de 559 bilhões de reais em gastos com saúde nos próximos 20 anos. O valor representa metade de todo o consumo do setor no Brasil, que deve chegar a 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 2044. Atualmente, esse público representa 27% da população brasileira, mas já é responsável por 35% das despesas com medicamentos, planos de saúde, suplementos e outros serviços médicos. A expectativa é que em 2044, o número de pessoas acima dos 50 anos chegue a 92 milhões. O levantamento também mostra que os gastos com saúde pesam mais no orçamento das pessoas mais velhas. Enquanto a população com menos de 50 anos destina cerca de 8% da renda para essa área, entre os brasileiros com mais de 80 anos, o percentual pode chegar a 21%. Especialistas alertam que o país precisa se preparar para o envelhecimento da população, com mais investimentos em medicina preventiva e na estrutura de atendimento à saúde. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com todas as informações sobre a greve, a paralisação dos rodoviários da empresa Turp aqui em Petrópolis, ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Já ele entra aqui e fala todos os detalhes do que está acontecendo neste momento em Petrópolis. Não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos.
Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a Defensoria Pública do Estado do Rio ingressou com um pedido de execução da decisão liminar de instalação da DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Petrópolis. A solicitação faz parte da Defensoria que voltou para o centro da discussão judicial após o Estado descumprir prazos estabelecidos pela Justiça para a implementação da unidade. A execução da liminar decorre de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública, por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM. Com isso, a implementação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, em Petrópolis, voltou ao centro da discussão judicial, após o Estado descumprir prazos estabelecidos pela Justiça para a instalação da estrutura, segundo a Defensoria. Diante deste cenário, a Defensoria Pública do Estado solicitou a designação de uma audiência especial para o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça. Na ação, a Defensoria apontou escassez na estrutura atual do município no atendimento de mulheres em situação de violência. A Defensoria defendeu a necessidade de implementação da DEAN como política pública essencial de proteção e acolhimento. No entanto, em resposta à TV Correio da Manhã, a Polícia Civil informou que a 105ª Delegacia de Polícia, localizada no Retiro, conta com um núcleo integrado de atendimento à mulher, chamado de NIAN. De acordo com a polícia, essa iniciativa supra a demanda na cidade e também é aplicada em outros municípios. Apesar do posicionamento por parte da Polícia Civil, a coordenadora do NUDEM, Thaís Lima, ressaltou que a Defensoria também realiza o atendimento às mulheres vítimas de violência e que a situação de Petrópolis é grave. A cidade está entre as 10 cidades do estado com maiores números de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro possui um painel que mostra dados de violência contra a mulher, o Dossiê Mulher. Segundo a ferramenta, em Petrópolis, o número de vítimas de violência aumentou 11% de 2023 para 2024. Em 2023, foram registradas 2.930 vítimas e, em 2024, foram contabilizadas 3.259, uma diferença de 329. E por conviver com essa realidade muito difícil na nossa atuação cotidiana, a Defensoria Pública também vem atuando de forma coletiva nessas ações que a gente chama ações estruturais, que buscam obrigar o Estado, né, a cumprir o dever dele de proteger as mulheres. Outro ponto destacado por Thaís Lima é que a Justiça determinou que a DEAN deveria estar funcionando 24 horas por dia nos 7 dias da semana, até o dia 27 de agosto deste ano. O problema é que já se passaram 70 dias desde que o Estado foi intimado e até agora nenhum plano, nenhum projeto
foi apresentado. E o Estado, no processo, inclusive afirmou que precisaria de mais de 90 dias para elaborar esse plano. De acordo com a Polícia Civil, além do NIAN, foi inaugurada a DEAN Digital, a 16ª Delegacia da Mulher no Estado. A unidade tem atendimento remoto e abrange todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Apesar disso, a Defensoria Pública sustentou que o atual NIAN não substitui a estrutura de uma delegacia especializada. O entendimento foi acolhido pela decisão judicial, que apontou que o equipamento possui caráter limitado e não reúne as atribuições formais de investigação e proteção desempenhadas por uma DEAN. As diretrizes do Ministério da Justiça, do governo federal, determinam que, para o tamanho da população de Petrópolis, a cidade deveria ter 2 DEANs. E a proposta do Estado é de criar apenas um núcleo de atendimento à mulher dentro de uma delegacia comum. É importante destacar que, em abril deste ano, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que autoriza a doação de um terreno próprio ao governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção da DEAN, porém vetou os artigos que estabeleciam prazos e condições para a instalação da unidade no município. A justificativa do Executivo é de que pontos vetados impunham obrigações ao Estado que, de acordo com a Prefeitura, configurariam vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal, pois o município não possui competência para legislar ou impor obrigações a outro ente federativo. Segundo a Defensoria, embora a liminar tenha determinado medidas para viabilizar a implementação da unidade especializada, os prazos fixados pelo juízo seguem sem cumprimento pelo Estado, o que motivou o novo pedido apresentado pela instituição. E olha só, ainda falando sobre Petrópolis, o Ministério Público do Estado do Rio ajuizou na última sexta-feira, dia 15, uma ação civil pública para que Petrópolis retome com serviço de monitoramento urbano através das câmeras. O monitoramento é vital, pois permite também a verificação em tempo real das inundações, por exemplo, que são comuns aqui em Petrópolis, cumprindo assim um importantíssimo papel na prevenção de danos materiais e à vida. A ação civil pública tem origem no inquérito de número 2481, instaurado para apurar a desativação do Sistema Municipal de Monitoramento Urbano. O Ministério Público aponta que, desde 2017, Petrópolis mantinha contrato com a empresa MV Patrulha 24 Horas Limitada para a locação de sistema de câmeras. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos de Petrópolis, com o objetivo de auxiliar o trânsito e na prevenção e repressão de delitos. O controle das câmeras era feito pelo Centro de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP, instalado na Defesa Civil do município. De acordo com o MPRJ, o monitoramento é vital para a verificação em tempo real das inundações que são comuns em Petrópolis. As câmeras cumpriam um papel fundamental na prevenção de danos materiais e na vida dos moradores. Em fevereiro, a Prefeitura retirou os equipamentos alegando necessidade de modernização. No entanto, na ação civil pública, o MPRJ afirmou que os equipamentos foram retirados pela própria empresa fornecedora, devido à não renovação do contrato, mesmo já tendo passado por termo aditivo. Além disso, o período em que o fato ocorreu foi no verão, época que há grande incidência de chuvas. Segundo o Ministério Público, a administração municipal realizou um processo de contratação em uma nova empresa, sem a realização de licitação. A promotoria do Ministério Público realizou uma reunião com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a CEPETRANS e a Defesa Civil, ocasião em que foi esclarecido pelo secretário responsável pela primeira pasta que o termo de referência para subsidiar a contratação estava em elaboração e que existiam 2 procedimentos em curso, um para a contratação emergencial e outro para a licitação do sistema de monitoramento por câmeras. E agora a gente volta a falar sobre a paralisação dos rodoviários da Turp em Petrópolis, que pegou todo mundo de surpresa. O petropolitano que precisava ir para o trabalho ficou na mão
porque ninguém esperava uma paralisação no início da semana, hoje, segunda-feira, e a gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo, como está a situação agora dos ônibus da Turp com o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele fala ao vivo ali da rua Paulo Barbosa, em frente à rodoviária, e traz todos os detalhes dessa paralisação para a gente. Bom dia, Toledo, conta pra gente. Nenhum ônibus, nada até agora da Turp, né? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Então, segundo a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a paralisação aconteceu de forma antecipada, sem um aviso prévio de 72 horas. O órgão também informou que vinha acompanhando as negociações entre os trabalhadores e a empresa para tentar evitar essas interrupções no serviço. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis havia comunicado o estado de greve da categoria e informou que a paralisação poderia acontecer a partir do primeiro minuto desta terça-feira, caso o pagamento do Vale Alimentação não fosse regularizado pela empresa. De acordo com o sindicato, a decisão foi tomada devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas, situação que, segundo a entidade, vem causando insegurança e prejuízos aos trabalhadores e também às famílias. Mas a Turp informou na manhã desta segunda-feira que todas essas pendências já foram regularizadas. E é claro, até o momento, o serviço segue não funcionando de forma completa aqui na cidade. O serviço da Turp não voltou até o momento. E, é claro, ao longo da nossa programação, a gente volta com mais atualizações. A gente pode acompanhar aqui atrás de mim um dos pontos normalmente mais cheios aqui da cidade de Petrópolis, onde tem o desembarque e o embarque de usuários do transporte público que utilizam a linha 700, a linha que faz o terminal Itaipava, um pouco cheio, e também com as pessoas nem sabendo ainda dessa paralisação antecipada dos rodoviários da Turp. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. E você sabe, muitos petropolitanos, é claro que a gente sabe que isso deixa na mão o petropolitano que precisa ir para o trabalho, mas eu estacionei o carro e estava vindo aqui para a TV e duas senhoras estavam conversando atrás de mim e falando que elas acabam apoiando essa paralisação dos rodoviários, porque se eles não recebem os direitos, eles têm que paralisar. Então, é isso, deixando os petropolitanos na mão, mas muitos deles apoiando aí essa paralisação, porque, segundo a população, só assim para garantir os seus direitos, e isso é muito triste, um direito que tem que ser cumprido, na verdade é um direito, é uma obrigação, nesse caso da empresa Turp. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E lembrando que a gente, durante toda a nossa programação, você tem todas as informações, acompanhe pelo nosso site, acompanhe pelas nossas redes sociais e aqui pela TV também. Vamos trocar de assunto porque empresários de diversos segmentos do comércio estiveram presentes no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis na manhã da última quinta-feira para debater os impactos práticos da reforma tributária. O encontro discutiu orientações para o período de transição fiscal e teve como palestrante o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Fabiano Gonçalves. Vamos ver. O diretor da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Fabiano Gonçalves, desmistificou o discurso oficial de redução imediata de impostos e alertou que a mudança exige cuidados operacionais imediatos por parte dos comerciantes locais. Ele enfatizou que o novo sistema da reforma tributária vai funcionar como um jogo de créditos, onde cada gasto da empresa pode gerar descontos no imposto final, mas que isso trará riscos severos para quem não se planejar. O palestrante também destacou o lado positivo da transição, apontando a extinção de dezenas de obrigações acessórias e papeladas burocráticas, como um avanço para o dia a dia do comércio. De acordo com ele, a centralização das informações na emissão da nota fiscal eletrônica vai transferir o peso da consolidação dos dados para o poder público, aliviando a rotina do contribuinte.
A transição para o novo modelo de impostos vai ter um cronograma gradual para evitar um apagão fiscal no comércio. O período de adaptação começa em 2026, funcionando como um ano teste com uma alíquota simbólica de apenas 1% para calibrar os sistemas de computadores das lojas. A mudança começa a valer em 2027, quando os atuais impostos federais, PIS e COFINS, vão ser extintos e substituídos integralmente pela nova contribuição sobre bens e serviços. A partir daí, os impostos estadual e municipal vão ser reduzidos aos poucos ano a ano, até que o sistema antigo seja totalmente eliminado e o novo modelo passe a funcionar sozinho em 2033. E agora a gente fala de uma notícia muito triste que está lá no nosso site, no Correio Petropolitano. Uma mulher morreu a facadas na Praça da Inconfidência, em Petrópolis. Uma mulher morreu na noite de ontem, domingo, após ser esfaqueada na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis. Segundo informações da Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar, a vítima era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ou seja, era uma pessoa que morava nas ruas e não resistiu aos ferimentos provocados pelos golpes de faca. Tá aí, de acordo com a Guarda Civil Municipal, equipes baseadas no terminal rodoviário do centro foram acionadas para atender a ocorrência de agressão por arma branca, uma faca. Ainda segundo a corporação, agentes tentaram reanimar a vítima ainda no local, mas ela morreu devido à gravidade dos ferimentos e à grande perda de sangue. Após a constatação do óbito, agentes da guarda realizaram o isolamento da área para o trabalho de perícia da Polícia Civil e, segundo a Polícia Militar, tanto a vítima quanto os suspeitos já eram conhecidos pelas equipes de segurança que atuam na região. Pois é, ainda segundo a Guarda Civil, uma mulher suspeita de participação na ocorrência foi presa por agentes da corporação, enquanto policiais do Segurança Presente localizaram e prenderam um homem suspeito. O segundo homem envolvido na agressão não foi localizado durante as primeiras diligências e as forças de segurança pública do município deram continuidade às buscas na região. Até ontem à noite, não tinham sido divulgadas a identidade da vítima nem a motivação do crime. O caso foi registrado na Delegacia do Retiro, que vai ficar responsável ali pelas investigações. Fato é que essa moradora de rua morreu esfaqueada, provavelmente também por um outro morador de rua. Vamos ver então como fica o tempo na nossa área de cobertura. Começamos mais uma semana e, por isso, precisamos saber como vai ficar o tempo. Em Nova Friburgo, a segunda-feira será de sol com muitas nuvens. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite, enquanto os termômetros irão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Já em Teresópolis não vai ser muito diferente. A previsão também indica um dia de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas, nesse caso, irão variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, é esperado um dia de sol com algumas nuvens. Com isso, pode chover rápido durante o dia e a noite, enquanto os termômetros irão variar entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul a semana começa com sol e muitas nuvens. E como na região serrana, também há possibilidade de chuva para o período da tarde e da noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 28 graus, como já é de costume nessa região. Em 3 dias, a previsão é exatamente a mesma. Sol e nuvens, além de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros, nesse caso, irão variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Desejo a todos um excelente início de semana.
E o nosso jornal fica por aqui, lembrando que nesse momento Petrópolis vive a paralisação dos rodoviários da empresa Turp, então não há ônibus da empresa Turp circulando pelas ruas de Petrópolis. Atenção, você que precisa se deslocar, precisa vir para o centro, precisa ir trabalhar, não há ônibus da empresa Turp circulando por Petrópolis nesse momento. Amanhã eu volto com mais notícias no Correio Serrano, na TV. Fique ligado aqui na nossa programação, nas nossas redes sociais, também no nosso site. Ali você fica bem informado, principalmente sobre essa questão da paralisação dos rodoviários da empresa Turp aqui em Petrópolis. Até amanhã, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.